Bom dia, sétimo ano, como é que você tá? Essa é a 11ª aula, né? Hoje eu vou continuar falando para vocês sobre a colonização dos Estados Unidos, das 13 colônias, e aí eu vou começar a aula te explicando algumas coisas que são muito importantes para que você entenda. A matéria da nossa aula de hoje está na página 94, 95 e 96 do seu livro de História, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de explicar um termo que é Reino Unido e Inglaterra. Eu uso os dois termos como sinônimos, aliás, o livro de história faz isso, os professores em geral fazem isso, mas é importante que fique clara a diferença. Tá? Então, a Inglaterra é um país, uma ilha, porque são 4 ilhas, o Reino Unido, do Reino Unido. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, pela Irlanda do Norte, pela Escócia e pelo País de Gales. Você está vendo aí no mapa. Inclusive, é uma curiosidade que essa bandeira do Reino Unido, da Grã-Bretanha, tá? É uma formação, uma junção das 4 bandeiras, desses 4 países. Tá? Eu uso Reino Unido e Inglaterra como sinônimos, porque a Inglaterra é a grande potência desses 4. Tá? E o centro do governo desses 4, que é Londres, fica na Inglaterra. Só para você entender. Então, quando eu falar Reino Unido, quando eu falar Grã-Bretanha e quando eu falar Inglaterra, tudo a mesma coisa. Tá? Além disso, eu já falei um pouquinho na última aula, mas eu vou retomar agora. A região que nós chamamos de Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos, que é onde tem a Flórida, onde tem Nova York, onde tem Washington, a capital dos Estados Unidos, Washington DC. Tá? Os Estados Unidos têm uma capital chamada Washington. Então, quando você vê nos filmes, aparece escrito Washington DC, que significa que é a capital deles. Mas existe um estado de Washington que não é da capital. Tá? São lugares diferentes. Tá? Então, é importante que você saiba disso. E lá na costa leste norte-americana, eles dividiram o governo dessa região em 13 pedaços, chamadas de 13 colônias. Então, toda vez que aparecer no seu texto as 13 colônias, eles estão falando que são os Estados Unidos daquela época. Tá? Que isso fique muito claro para você. Além disso, se você olhar aí no seu mapa, você vai ver que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, eles são banhados pelo Atlântico Norte. É o mesmo oceano, cada um fica numa ponta, né? A Inglaterra está aqui, os Estados Unidos estão aqui, cada um está numa ponta do mapa aí. Você está vendo isso, tá? Só que algumas coisas diferenciaram a colonização dos Estados Unidos da colonização brasileira, por exemplo. Tá? O Brasil ele tem um clima bem diferente do de Portugal. Pelo menos o Nordeste brasileiro, que foi onde foi colonizado primeiro, tem um clima bastante diferente do de Portugal. Então, o que os portugueses fizeram? Eles usaram essa região do Nordeste brasileiro para plantar cana-de-açúcar que não era produzida em Portugal e vender lá o açúcar em Portugal, ganhar dinheiro com isso. Os ingleses, eles fizeram um processo diferente em algumas coisas, iguais em outras. Então, eu vou te explicar isso. Tá? Então, você olha aí no mapa, tem 13 colônias. A gente divide normalmente essas 13 colônias em 3 grupos. O grupo do norte, que é a região que tem um clima bastante frio, o pessoal que ia para lá porque estava procurando liberdade religiosa, principalmente os puritanos, que eu já falei isso para vocês. Então eles tiveram muita liberdade. E por que eles tinham liberdade, professor? Porque os ingleses, a coroa inglesa, não viu nenhuma forma de ganhar dinheiro com essas pessoas, tá? Então deixou eles ficarem lá e correrem soltos. Só sair da Inglaterra, para a Inglaterra já estava bom o suficiente. Saiam daqui, não me dão mais problema, vão viver a vida de vocês. Isso fez com que esse grupo de
colônias do norte tivesse uma independência e ao mesmo tempo um desenvolvimento muito maior, porque não tinha ninguém atrapalhando, não tinha ninguém controlando, diferente do Brasil, que Portugal sempre controlou e sempre atrapalhou o nosso desenvolvimento, tá? Aí tem as colônias do meio, né, as colônias do centro, como está no seu livro, que tinham uma economia muito parecida com a Inglaterra. Então imagina o seguinte, essas pessoas, por exemplo, plantavam trigo, plantavam centeio, coisas que tinham na Inglaterra, porque era o que o clima permitia lá, era o clima frio, tá? Temperado, como a gente fala. Se eu tenho trigo, centeio na Inglaterra, eu vou pegar um barco, sair da Inglaterra e vou buscar lá nos Estados Unidos para voltar para cá para uma coisa que eu já tenho? Claro que não, tá? Então, essas colônias do centro também tiveram uma grande autonomia religiosa, autonomia administrativa. No norte, os puritanos tinham liberdade, autonomia, mandavam, inclusive, eu falei para vocês, apesar deles quererem liberdade religiosa, eles não ofereciam isso para os outros. O seu texto está dizendo isso, eles chegaram a expulsar pessoas que não eram puritanas dessa área, tá? Nas colônias do centro, foi gente de todos os lugares da Europa para lá, então havia uma tolerância cultural e religiosa muito grande. Mas nas colônias do sul, tá, da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia, estou lendo aqui para você, tá aparecendo aí no mapa para você, o clima dessas colônias do sul, é um clima tropical, muito parecido com o Nordeste brasileiro, tá? Parecido, não é igual não, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu nas colônias do sul o que aconteceu aqui no Brasil. Os ingleses que foram para lá começaram a plantar cana-de-açúcar em grandes propriedades de terra. Nas colônias do centro e nas colônias do norte as propriedades eram pequenas, tá? Então todo mundo tinha o seu pedacinho de terra, quer dizer que ninguém tinha problema social, não tinha miséria, não tinha fome, não tinha nada disso. Porque todo mundo tem o seu próprio pedaço de terra para viver. Cada um trabalha na sua. No sul, não. Eram grandes propriedades de terra. Eles começaram a comprar escravos da África, tá? E aí surgiu a escravidão lá nos Estados Unidos, tá? E isso, inclusive, vai fazer com que surjam maiores desigualdades sociais no sul dos Estados Unidos. Sempre que há escravidão, duas consequências surgem. Primeira consequência é, logicamente, o racismo. Essa coisa horrenda que a humanidade ainda se apega. Segunda coisa é a desigualdade social. Tá? Sempre que tem escravidão, tem muita desigualdade social. Então, o sul dos Estados Unidos, apesar das políticas afirmativas que eles fazem lá, de ajudar a desenvolver os mais pobres e tudo mais, ainda tem muito mais miséria, isso que eu estou falando, nos Estados Unidos tem miséria também, infelizmente, do que no norte e no centro dessa região das 13 colônias. Bom, dito isso, eu quero chamar a atenção para vocês, porque no seu livro tem, lá na página 96, um mapa muito legal, que é o que a gente chama de comércio triangular. O que é um comércio triangular? Ele é chamado assim porque, obviamente, ele forma um triângulo. Então, as Antilhas, que nós chamamos aqui no Brasil de Caribe, tá? Era o coração desse comércio triangular aí, ó. Você pode olhar aí no mapa, tá? Lá nas Antilhas era produzido açúcar e melaço. Acho que todo mundo que é da região de Ribeirão Preto sabe o que é melaço. É um subproduto da cana. Quando você está fazendo cana, uma das partes no meio desse processo se forma um melaço. Então, o que os colonos americanos, aqueles que foram colonizar os Estados Unidos, faziam? Eles compravam barris de melaço lá nas Antilhas, no Caribe, tá aí o mapa para você, Jamaica, Porto Rico, Cuba, levavam para os Estados Unidos. Lá eles produziam rum, que é uma bebida parecida com a cachaça,
tá? Pegavam essa cachaça, levavam para a África. Além da cachaça, eles produziam armas, eles produziam tecidos, levavam tudo para a África, vendiam lá na África em troca de escravos, eles não recebiam dinheiro, normalmente eles recebiam escravos como pagamento. Levavam para as Antilhas, chegava lá, eles vendiam esses escravos em troca de rum e depois levavam para os Estados Unidos de novo, tá? É importante que você perceba que esse comércio era altamente lucrativo. Tá? Por isso ele foi mantido durante muitos séculos. Além disso, é legal que você entenda aqui que esse modelo de ocupação do sul dos Estados Unidos trouxe problemas sociais para os Estados Unidos que perduram até hoje. Tá? Então as pessoas sempre perguntam para nós, professores de história, professor, por que os Estados Unidos é mais desenvolvido que o Brasil? A resposta é sempre essa, tá? É porque nas regiões onde não houve escravidão, onde não houve essa concentração de rendas tão forte, a população conseguiu se desenvolver. Aqui no Brasil, que houve escravidão e a concentração de renda na mão de alguns dos grandes fazendeiros que mataram os índios para pegar as terras, isso fez com que a miséria aflorasse. E aí você tem um problema que vai se desdobrando ao longo da história. Eu acho que é isso. Falei tudo dessas 3 páginas. Deem uma olhada nesse mapa. Beijão, até a próxima aula.